Cregan Stark é o Lorde de Winterfell, no período conhecido em Westeros como a Dança dos Dragões. Além disso, o personagem vai finalmente aparecer em House of the Dragon, agora na segunda temporada, e ele terá um grande papel na trama. E é por isso que no vídeo de hoje vou contar para você toda a história desse personagem. E não se preocupa com spoilers, pois eu deixei na marcação do vídeo os momentos com e sem spoilers de House of the Dragon. Então se você gosta de Game of Thrones, já se inscreve no canal, pois toda terça, quinta e sábado temos vídeos novos por aqui. Então, sem mais enrolação, vamos com a história de Cregan Stark. Cregan Stark nasceu no ano 108 depois da conquista. Ele era o filho do Lord Rickon Stark. Cregan era conhecido também como o Lobo do Norte, ou também como o Lobo de Winterfell, e mais tarde em sua vida recebeu outro apelido, chamado o Velho do Norte. Ele foi o senhor de Winterfell e chefe da casa Stark durante muitos anos, e sobreviveu a diversos reinados da coroa Targaryen. Foram eles os seguintes reis: Viserys I, Aegon II, Aegon III e Daeron I. Sobre suas características físicas, Cregan tinha olhos cinzentos, que segundo o Septão Eustácio, lembravam uma tempestade de inverno. No momento em que esse vídeo foi gravado, temos a confirmação sobre quem viverá Cregan na série, que será o ator Tom Taylor, de 22 anos. Não temos, no entanto, nenhuma imagem ainda sobre o ator com o figurino do papel, então é esperar para ver como ficará sua adaptação. De acordo com o arquimestre Glyden, Cregan era um senhor severo e formidável. Como muitos outros Starks, Cregan era um bom amigo da Patrulha da Noite. Dizia-se que Lord Curry era o seu amigo mais próximo, e segundo Aemon Targaryen, o Cavaleiro Dragão, ele afirmou que nunca enfrentou um cavaleiro tão bom como Lord Cregan. Como falei, Cregan foi o filho mais velho do Lord Rickon Stark, senhor de Winterfell, e o sucedeu como Lorde da casa. E sua mãe foi a Lady Gillian Glover. Ele tinha um irmão mais novo, que morreu no ano 119 depois da conquista, de acordo com sua meia-irmã bastarda, Sarah Snow. Quando Lord Rickon faleceu no ano 121 depois da conquista, ele foi sucedido por Cregan, e naquele momento tinha 13 anos. O irmão de Rickon, chamado Bernard Stark, governou o norte como regente durante a minoria de Cregan. Bernard demorou a abandonar o poder quando Cregan completou 16 anos e atingiu sua maioridade. No entanto, as relações eram tensas entre ambos. No ano 126 depois da conquista, Cregan assumiu o governo do norte ao mandar prender Bernard e seus 3 filhos. O jovem senhor então se casou com a Lady Arya Norrey, uma amiga de infância, mas ela morreu pouco tempo depois, no ano 128, enquanto dava à luz ao seu filho. Cregan nomeou seu herdeiro com o mesmo nome de seu pai, chamado Rickon, sendo o primeiro de seus vários filhos. A partir desse momento, começarei a falar sobre os assuntos que envolvem a Dança dos Dragões. Então, se você não quiser nenhum spoiler, recomendo que passe o vídeo até a marcação. Dito isso, vamos continuar. Por mais de um século após a conquista de Aegon, a casa Stark permaneceu em grande parte desinteressada da política real e distante dos assuntos da coroa. Tudo isso veio a mudar após a morte do rei Viserys I, no ano de 129 depois da conquista, quando o grupo da rainha Rhaenyra Targaryen se opôs ao grupo do rei Aegon Targaryen II, durante o evento que ficou conhecido como a Dança dos Dragões. O príncipe Jacaerys Velaryon foi enviado para ganhar um apoio adicional para a reivindicação de sua mãe ao trono de ferro. Voando em seu dragão Vermax, Jacaerys voou até Winterfell para negociar com Lord Cregan. De acordo com o grande mestre Mencken, Cregan e o príncipe se davam bem, já que Jacaerys lembrou Cregan de seu falecido irmão mais novo. Depois de passar um tempo bebendo, caçando e treinando, Cregan e Jacaerys juraram fraternidade. Entretanto, assim como vários acontecimentos desse período, não temos uma verdade absoluta sobre o que aconteceu. Por isso,
uma outra versão dos acontecimentos existe. De acordo com o Septão Eustáquio, ele afirmou que Jacaerys passou seu tempo tentando converter Lord Stark dos deuses antigos para a fé dos Sete. Cogumelo alegou que Cregan tinha uma meia-irmã, chamada de Sarah Snow, que dormia com Jacaerys, e que Cregan ficou furioso e só desistiu de sua fúria após ser informado que Jacaerys e Sarah haviam se casado secretamente nos bosques de Winterfell. Vale falar que o arquimestre Glyden é cético em relação às histórias de Cogumelo. Independentemente do que tenha acontecido entre os dois e qual foi o papel de Sarah Snow nessa história, Lord Cregan e o príncipe chegaram a um acordo, conhecido como Pacto de Gelo e Fogo, que afirmava que a futura filha de Jacaerys um dia se casaria com um filho de Cregan, que se chamava Rickon. Com isso, Cregan prometeu seu apoio ao grupo da rainha Rhaenyra. Lord Dustin comandou a primeira hoste de homens do norte, que marcharam para o sul, conhecido como os Lobos do Inverno, que eram homens mais velhos e que temiam um longo inverno. Após isso, vale falar que o príncipe foi morto na Batalha do Golfo, e a rainha Rhaenyra fugiu de Porto Real após a tomada do Poço do Dragão. Enquanto a rainha já estava fora de Porto Real, Cregan enviou uma notícia de Winterfell de que ele estava reunindo uma multidão de mais de 10 mil homens do norte para marchar para o sul. Entretanto, vale dizer que Rhaenyra foi morta durante esse período, quando ela retornou à Pedra do Dragão. Embora o rei Aegon II tenha retornado a Porto Real para governar, Lord Stark honrou sua palavra e marchou para o sul, com a segunda hoste de homens do norte, no ano 131 depois da conquista. Eustáquio afirma que Cregan tinha 20 mil homens, enquanto outras fontes acreditam que o número é na verdade de 8 mil. Enquanto os homens do norte ainda estavam em marcha, os homens das terras fluviais derrotaram Boros Baratheon, o Senhor da Tempestade, e Aegon foi morto na capital, envenenado pelos seus próprios apoiadores. Embora fossem aliados, os nortistas superaram em números os homens das terras fluviais, quando chegaram a Porto Real, e esses homens ficaram intimidados pelo formidável Cregan, que passava medo a todos os outros homens que chegavam perto deles. Muitos de seus homens do norte eram filhos sem filhos, sem tetos, solteiros ou mais novos marchando para a guerra, a fim de poupar suas famílias de apoiá-los no inverno. Lord Stark tinha a pretensão de continuar em guerra, marchando sobre Ponta da Tempestade, Vila Velha e Castle Rock, sendo esses os três principais assentos do time verde de Aegon II. Cregan mandou prender muitos membros da corte pelo assassinato do rei Aegon II, pois embora ele tivesse sido seu inimigo durante a dança, Lord Stark se opôs a um monarca ser morto por veneno em vez de batalha. Cregan manteve a corte na Red Keep durante 6 dias, um tempo que ficou conhecido como a Hora do Lobo. Com o príncipe Aegon o Jovem, futuramente coroado Aegon III, de 11 anos, filho da falecida rainha Rhaenyra, confinado na fortaleza de Maegor. Os senhores verdes restantes enviaram notícias de seu desinteresse em continuar a guerra, e as mulheres na corte encorajaram a paz também. Lord Stark concordou em não marchar sobre os castelos dos verdes, embora insistisse que os assassinos de Aegon fossem responsabilizados. A fim de administrar a justiça, Lord Stark foi nomeado Mão do Rei pelo jovem príncipe Aegon. Governando Porto Real, Cregan permitiu que Septão Eustácio fosse libertado, mas condenou o grande mestre Orwyle. 22 indivíduos menores também foram marcados para a morte por Cregan. Cregan também condenou Corlys Velaryon, o Senhor das Marés, disse ter agido para o bem dos Sete Reinos, e além disso, também prendeu Larys Strong, Senhor de Harrenhal, que se recusou a oferecer uma defesa. Baela e sua irmã, Rhaena, também convenceram o príncipe Aegon a poupar a vida de Corlys. De acordo com o Cogumelo, Cregan concordou em poupar a vida de Corlys, entretanto, através das ações de Alysanne Blackwood, com quem Cregan ficou impressionado durante o seu tempo na Fortaleza Vermelha. Em troca da vida de Corlys, Alysanne concordou em se casar com Cregan, que naquela época
era um viúvo. Cregan decidiu captar pessoalmente os condenados com sua espada lendária, chamada Gelo, uma espada de aço valeriana ancestral da casa Stark. Quando Lord Stark permitiu que a Pulga se juntasse à Patrulha da Noite, no entanto, a maioria dos outros condenados teve suas vidas poupadas, pois eles também pediram para se juntar à patrulha. Larry Strong e Giles foram os únicos dois a serem executados por Cregan, que renunciou como a mão do rei no dia seguinte. Dentro de uma quinzena após a coroação de Aegon, que agora seria Aegon III, Cregan começou sua jornada de volta ao norte, tendo recusado uma oferta de ter servido como mão do rei. Muitos dos homens do norte que haviam marchado para Porto Real acabaram permanecendo no sul, optando por se casarem com as mulheres locais ou assumindo certos serviços na região. Agora, já com o fim da Dança dos Dragões, Cregan retornou a Winterfell no ano 132 depois da conquista e casou-se com Alysanne Blackwood. Mais tarde, naquele mesmo ano, no entanto, o norte foi uma das primeiras regiões de Westeros atingidas pela febre do inverno. Continuou até o ano de 133. A praga eventualmente se espalhou para a maior parte de Westeros, mas foi muito mais agressivo nas regiões frias. Vale falar que quando a praga se espalhou para King's Landing, ela matou 1/5 da cidade. Por isso, a taxa de mortalidade no norte deve ter sido muito maior. Com o norte tão enfraquecido pela fome do inverno e em seguida pela doença devastadora, os selvagens do outro lado da muralha aproveitaram a oportunidade para lançar um grande ataque. No ano de 133, um chefe selvagem, chamado de Silas o Sombrio, liderou uma grande força de 3.000 homens para forçar seu caminho até o sul da muralha. Lord Cregan então saiu de Winterfell e reuniu homens capazes que foram deixados pelas suas bandeiras, como homens da Casa Glover, da Casa Flint e dos clãs da montanha, além, claro, dos membros da Patrulha da Noite. A força combinada de Cregan foi o suficiente para destruir os ataques dos selvagens. Aegon III concedeu muitas recompensas a Cregan, embora vale-se falar que o Pacto de Gelo e Fogo de um casamento da Casa Targaryen com a Casa Stark não aconteceu. Cregan também lutou contra o príncipe Aemon Targaryen, o Cavaleiro Dragão, anos depois, que elogiou a habilidade de Lord Stark, afirmando que nunca enfrentou um espadachim tão bom quanto ele. A segunda esposa de Cregan, Alysanne Blackwood, lhe deu 4 filhas. Seu único e primeiro filho de sua primeira esposa ainda fosse seu herdeiro. Em algum ponto não especificado depois dessa época, Alysanne morreu. No entanto, vale falar que Cregan se casou pela 3ª vez, dessa vez com uma mulher chamada Lynara Stark. Lynara era uma prima Stark de um menor ramo. Lynara deu a Cregan 4 filhos e uma filha, e de acordo com as leis do norte, onde o homem tem preferência sobre a mulher na sucessão, todos os 4 filhos dela ficaram na frente da linha de sucessão do que as 4 filhas que ele teve com Alyce Blackwood. Cregan teve uma vida longa, o que lhe deu o apelido do Velho do Norte. A data exata de sua morte, no entanto, não foi fornecida, embora a gente sabe que ele governou durante algumas décadas. Sabemos que Cregan ainda estava vivo no ano 157 depois da conquista, sendo assim, ele governou o norte por pelo menos 30 anos. No ano 157, Cregan teria 49 anos de idade e ainda não seria tão velho. Entretanto, vale falar que é muito possível que Cregan já tivesse morto durante a primeira rebelião Blackfyre, no ano 196, pois ali ele já teria 88 anos. Cregan foi septado nas criptas de Winterfell, assim como todos os lordes e reis antigos da casa Stark. Vale falar que, com vários filhos, a sucessão de Cregan foi bastante difícil. Cregan sobreviveu ao seu filho mais velho e herdeiro, Rickon, que morreu durante a conquista de Dorne pelo rei Daeron I, no ano 157 depois da conquista. Rickon deixou 2 filhas, chamadas de Sansa e Serena. Sendo assim, o segundo filho de Cregan, chamado Jonel Stark, sucedeu Cregan após sua morte, e vale falar que ele casou com sua sobrinha, Sansa Stark. E o terceiro filho de Cregan, chamado Edric Stark, também se casou com sua outra sobrinha, Serena Stark. O casamento de Jonel e Sansa não teve filhos, sendo assim, eles não tiveram nenhum herdeiro. Entretanto,
o trono não passou para o terceiro da sucessão, Edric, mas sim para o quarto filho de Cregan, chamado Bartogan Stark. Embora seja possível que Edric tenha falecido antes de seu irmão mais novo, Edric teve 2 filhos e 2 filhas com Serena, e esses tiveram seus próprios filhos também. Sendo assim, eles deveriam estar à frente da linha de sucessão de Bartogan, mas não sabemos exatamente o porquê que Bartogan se tornou o senhor de Winterfell, e não esses outros filhos. Vale falar que o próprio Bartogan também morreu sem filhos, quando ele foi morto durante a rebelião de Skagos, durante o reinado do rei Daerion II, e ele foi sucedido pelo quinto e último filho de Cregan, chamado Brandon. Vale falar que esse Brandon é quem todas as gerações posteriores da casa Stark descendem, sendo assim um ancestral direto dos personagens da casa Stark em Game of Thrones. Por fim, vale falar que Cregan Stark é citado por Bran no livro A Guerra dos Tronos, quando ele está nas criptas de Winterfell. Nesse momento, Bran fala sobre a luta de Cregan contra Aemon Targaryen, a qual eu falei anteriormente. Bem, esses são todos os acontecimentos sobre o Cregan Stark. Vale falar, como eu disse, existem alguns pontos que não sabemos de certeza, porém sobre esses pontos a gente pode acabar sabendo em um Fogo e Sangue volume 2, então existem certos furos, certas coisas que a gente só pode teorizar, mas que devem ter respostas no futuro. Então isso é tudo que a gente tem conhecimento. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.